Fala pessoal, aqui é Vini Corrêa de novo com vocês hoje e hoje eu trouxe um caso muito frequente no pronto-socorro, mas logicamente cheio de pitfalls, né, de pegadinhas aí que você não pode cair na hora de enfrentar esse caso no pronto-socorro, tá? Vou dar várias dicas interessantíssimas para vocês, então fique até o final do vídeo para assistir. Já se inscreve, curte esse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Então agora eu vou passar o caso para vocês dão uma lida e depois eu volto aqui para discutir o caso. Até daqui a pouco. Então, resumindo o caso, a gente tinha uma mulher de 35 anos com disúria polaciúria e febre, sem nenhuma comorbidade, e no exame físico ela estava taquicárdica com uma PA limítrofe 100/60, com extremidades frias, com tempo de enchimento capilar aumentado, com Jordano positivo à direita. Um caso extremamente comum no pronto-socorro, só que como eu vou mostrar para vocês, cheio de detalhes que a gente não pode deixar de saber, né? E várias pegadinhas que a gente não pode cair na hora do diagnóstico e do manejo. Então vamos lá. Diante desse quadro aqui, o que a gente pensa como diagnóstico, né? O diagnóstico, será que é sepse? Será que é só uma infecção sem sepse? O que é esse caso? Por isso, o desespero da enfermeira, né? Chegou pra gente na sala, putz, doutor, eu fiquei na dúvida se eu levo ou não levo essa paciente para a sala, porque realmente dá dúvida se é sepse ou não, né? Se é um quadro mais grave ou não. Então, a gente pode sim falar que é sepse de foco urinário desde este momento inicial. Por quê? Qual que é o conceito de sepse? Sepse nada mais é do que infecção suspeita ou confirmada com disfunção orgânica. Então, qual que é a infecção suspeita da paciente? Infecção urinária. Ela tinha sintomas clássicos de infecção urinária, disúria, polaciúria, tinha febre e um Jordano positivo à direita. E disfunção orgânica, eu posso falar que ela tem disfunção orgânica? Olha, a gente avalia a disfunção orgânica, pessoal, passando por sistema, avaliando disfunções clinicamente e laboratorialmente. Então, na cabeça, geralmente, alteração do nível de consciência é uma disfunção orgânica, convulsão. Se a gente passar para o sistema cardiovascular, hipotensão, taquicardia, tempo de enchimento capilar aumentado, extremidades frias. Lembrando que nos choques distributivos, né, inicialmente a nossa pressão de pulso está aumentada, as extremidades estão quentes, mas depois pode evoluir para a pressão de pulso pinçada com extremidades frias, tá? Além disso, presença de Mottling, né, que seria o livedo reticular ao redor do joelho. Laboratorialmente, como que a gente avaliaria essas disfunções cardiovasculares? Aumento de lactato, né? Aumento também do gap de CO2, que é a diferença do CO2 da saturação venosa central menos da gasometria arterial. SVO2, né, saturação venosa central. Então tem vários parâmetros também laboratoriais. Respiratório, paciente com sinais de insuficiência respiratória, usando musculatura acessória, dispneico, frequência respiratória aumentada de saturação. E laboratorialmente, uma gasometria arterial com uma relação PO2-FO2 baixa, ou até mesmo um paciente com sinais aí de falência respiratória que ele já vai começar a reter CO2, né? E aí, o que mais que a gente pode avaliar de disfunção orgânica, né? Renal, paciente ele chega oligúrico com sinais de uremia, então encefalopatia urêmica, pericardite urêmica, sangramento. E aí, laboratorialmente, a gente vai, logicamente, ver aumento de creatinina, de ureia, acidose metabólica, distúrbios eletrolíticos, principalmente hipercalemia. O que mais de disfunção orgânica? A gente pode ter disfunção orgânica hepática. E aí, o paciente pode chegar ictérico, com uma encefalopatia hepática. E, de laboratório, o paciente pode ter aumento de bilirrubinas, alargamento do coagulograma, né, do NR, do R, redução do fator 5, né, dentre outros. E quando a gente está avaliando
disfunção hematológica, o paciente pode estar sangrando, pode ter tromboses, né? No caso do CIVD. E laboratorialmente a gente pode ver uma plaquetopenia, podemos ver também alargamento de NR, de R, fibrinogênio diminuído, dedímero aumentado, dentre outros, ok? Então lembrem, sempre que vocês forem avaliar a disfunção orgânica, vocês sempre têm que avaliar clinicamente e laboratorialmente. E nessa paciente em questão, a gente já identificava algumas disfunções orgânicas clínicas. Ela estava taquicárdica, com uma PA limítrofe, extremidade fria e tempo de enchimento capilar aumentado. Então, a gente tinha uma infecção com disfunção orgânica, portanto, o diagnóstico mais provável aqui é sepse. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, né? Eu não preciso aplicar o NILS, né? O que é o NILS? É uma ferramenta de triagem para pacientes graves, ou seja, aqueles pacientes que a gente tem que levar para a sala de emergência e atender de maneira mais precoce. No contexto de infecção, esse paciente tem mais risco de ter sepsis, né? Porque é um paciente mais grave. É uma ferramenta bem utilizada para triagem no pronto-socorro pela enfermagem. E vamos ver como estava o NILS desse paciente, né? É uma tabela, né, o NILS basicamente, que avalia frequência respiratória, saturação, presença de suporte de oxigênio, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, nível de consciência e temperatura. Se a gente jogasse os dados do nosso paciente nessa tabela, ela ia ter um NILS de 4. Lembrando que um NILS para pontuar, né, como um NILS importante no contexto de sepse, seria um NILS acima, maior ou igual a 5 ou maior ou igual a 3 em um dos campos específicos. Então, o NILS do nosso paciente era 4, mas o máximo que ela pontuava em um campo, por exemplo, aqui na pressão arterial sistólica, era de 2. Aqui na frequência cardíaca, 2 também. Então, teoricamente, se a gente fosse seguir o fluxograma da sepse, né, do guideline, o que ele recomenda para a gente, né? É infecção suspeita, a gente vai avaliar o NILS. Se o NILS for maior ou igual a 5 ou maior ou igual a 3 no parâmetro individual, aí a gente vai prosseguir com a avaliação de disfunções orgânicas laboratoriais e vamos jogar esse paciente no SOFA, né, que vai avaliar as disfunções orgânicas. E se for um delta SOFA maior ou igual a 2, vai ser sepse. Bom, isso é o guideline, pessoal. Lembrem que o Quick SOFA, que antes a gente utilizava no lugar do NILS, a gente nem utiliza mais, tá? Mas olha só que interessante. O que está à direita é o que a gente faz na prática. Se o NILS for negativo, que é o caso da nossa paciente, a gente vai fazer uma pergunta. Eu tenho uma alta suspeita clínica de ser sepse? Se eu não tenho, eu vou tratar como uma infecção que não seja sepse, ou seja, eu vou dar um antibiótico para casa para essa paciente. Mas se eu tiver uma alta suspeita clínica de sepse, aí eu vou avaliar disfunções orgânicas laboratorialmente, tá? Pedir mais exames para avaliar a disfunção orgânica. E já vou começar o tratamento da sepse, tá? Beleza. Então, inicialmente a gente, como a suspeita, né, clínica era forte no nosso caso, né, e a clínica sempre é soberana, aí a gente prosseguiu e pediu alguns exames, tanto para avaliar a disfunção orgânica quanto a etiologia da provável sepse. Então, vamos avaliar melhor as funções orgânicas laboratorialmente, passando pelos sistemas, como eu já falei para vocês. Então, pedindo hemograma, plaqueta para avaliar a parte hematológica, ureia, creatinina, eletrólitos e gasometria para avaliar a parte renal, gasometria arterial para a parte respiratória, bilirrubinas, INR para avaliar a parte hepática, lactato arterial, pensando na parte cardiovascular. Glicemia, a gente acaba pedindo no contexto de choque mais avançado, o paciente pode ter insuficiência adrenal, fazer hipoglicemia, e PCR também é um marcador aí inflamatório, tá? E aí, de etiologia, como que a gente vai avaliar? Pedir, logicamente, dois pares de hemoculturas coletados em tempos diferentes e de sítios diferentes, urina 1, urocultura, né? Nesse caso era essencial. E, em alguns casos que a gente não tem muita certeza, pode pedir um raio-x de tórax para ver se não tem foco pulmonar. No caso, a nossa paciente não precisava do raio-x de tórax, não seria extremamente necessário, mas hemoculturas e urocultura, sim. E aqui que veio dos exames da nossa paciente. Uma leucocitose com desvio à esquerda, com 2% de bastão, disfunção renal com uma creatinina de 1,7, de uma ureia de 80, uma acidose metabólica com anion gap aumentado, um lactato arterial aumentado e um PCR de
85, também aumentado. E urina 1, leucocitura e nitrito positivo. As culturas em andamento, raio-x de tórax sem alterações. Então, corroborou ainda mais nossa hipótese de sepse. Mas aí, olhando, né, naquele conceito que eu falei de infecção de disfunção orgânica, a gente já clinicamente inicial, né, na parte inicial já tinha diagnosticado sepse pelas disfunções orgânicas clínicas e agora laboratorialmente a gente viu outras disfunções. Só que aí, o que o guideline fala? Coloca no SOFA. O SOFA foi um score validado inicialmente para pacientes críticos em terapia intensiva para avaliar a disfunção orgânica. E aí ele foi incorporado no contexto de sepsis para a gente avaliar a disfunção orgânica de maneira sistemática. Se a gente jogasse o paciente aqui no score de SOFA, veja, vocês não precisam decorar isso aqui, é só para dar um exemplo para vocês. O delta SOFA dele seria de 1, né? E lembrem que no guideline, o delta SOFA teria que ser maior ou igual a 2, né? Para a gente considerar como sepsis. Então, não é sepsis nesse caso, né? A gente tem que ter calma novamente. Aquele fluxograma inicial, né, mostrava para a gente que o delta SOFA maior ou igual a 2 no contexto de disfunção orgânica seria, no contexto de infecção seria sepse. Mas aqui o nosso delta SOFA foi 1. Aí eu passo para aquela parte. Eu tenho alta suspeita clínica de sepse. Nesse caso, eu continuo tendo. Eu já identifiquei que é uma infecção urinária e que está levando a disfunções orgânicas. Tem disfunção renal, tem disfunção cardiovascular com aumento de lactato, com tempo de enchimento capilar aumentado. Então é sepse, né? Eu não vou precisar aqui do SOFA, do NILS para falar que é sepse. Então vejam como os scores eles podem ajudar, mas às vezes podem atrapalhar se a gente não souber interpretar de maneira adequada. Então não fiquem presos à score. Essa é a grande dica que eu queria dar nesse caso para vocês. Então eu vou manejar esse paciente como sepsis, porque a suspeita clínica é forte e a clínica é soberana, né? E aí a gente vai fazer os 7 Cs da sepsis. Dar cristalóide para o paciente, de preferência soluções balanceadas como ringer lactato, coletar culturas antes de iniciar antibiótico, então pelo menos 2 pares de hemoculturas em sítios diferentes, em tempos diferentes, em geral separados por 30 minutos de diferença, para aumentar a sensibilidade, urina 1, urocultura. E o correr com antibiótico, né, na nova atualização da sepsis, do guideline de sepsis, mudou um pouquinho, né? Naqueles pacientes que a gente fica meio na dúvida, como no caso da nossa paciente aqui que não fechava completamente, a gente pode esperar os exames iniciais para começar o antibiótico, né? Até ter a certeza mesmo que tem disfunção orgânica. Mas aqui, pessoal, na prática, eu já iniciaria o antibiótico logo de cara para essa paciente, tá? E, lógico, quando eu tenho um caso que está na minha cara, escarrado, que é sepsis, o guideline fala para a gente começar dentro de 1 hora. Mas os outros que a gente fica um pouco em cima do muro, que pode ser outra coisa, a gente pode esperar os exames inicialmente para começar. E aqui, para a infecção urinária, eu começaria um ceftriaxone, seria de bom tamanho para paciente. Vasoconstritores, se necessário. Então, ou se a paciente tivesse muita potência inicialmente, que não era o caso da nossa paciente, ou se ela tivesse uma PA limítrofe lá, a gente dá um cristalóide e ela não responde, a gente poderia considerar, tá? Catéter venoso central, se a gente ligar droga vasoconstritora, a gente pode começar no periférico, mas sempre tentar garantir um catéter central, tá? Mas sem correria, né? Desde que você tenha um acesso calibroso, proximal, você pode começar no periférico, tá? Controlar o foco da infecção, logicamente. No caso da infecção urinária aqui da paciente, seria interessante a gente fazer uma tomografia de abdômen para ver se não tinha uma ureterolitíase causando uma dilatação pielocalicial, né? Uma hidronefrose. Isso podia ser a causa da infecção urinária. Se tivesse isso, a gente teria que passar um duplo J para desobstruir, né? E corticoide só em casos em que a gente está aumentando a noradrenalina e o paciente não está melhorando. E a gente pode associar corticoide segundo o vasopressor. Não era o caso aqui. Como que eu faria a prescrição inicialmente da nossa paciente? Deixaria em jejum até segunda ordem, ceftriaxone 2 gramas EV agora, e depois deixar 1 grama de 12 em 12 horas. Ringer faria 500 ml, depois deixaria a critério para a gente reavaliando. E deixaria sintomáticos. Basicamente isso, tá? Como a gente não tinha certeza se essa paciente ia ficar muito tempo internada tal, não coloquei inicialmente profilaxia para TEV,
porque era uma paciente que provavelmente iria melhorar rapidamente e ficaria internada no máximo 1, 2 dias, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vida salva aí com a Sim. Plantão Sim sempre trazendo boas dicas para vocês. Então não esqueça de deixar o seu like, seguir a gente no Instagram e pode mandar também mensagem no meu Instagram particular, Vinícius M. Correia, para tirar suas dúvidas. Até a próxima.